Olá, meus queridos experts em cavalos, é uma maravilha ter vocês aqui comigo de novo e hoje nós vamos estudar sobre uma raça de cavalos incrível chamada de Clydesdale. E pensa numa história que eu tenho para contar para vocês sobre essa raça. Quando eu estava estudando, já fiquei encantada e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar mais encantado ainda do que eu. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like aí e também, olha, no final desse vídeo eu vou revelar para vocês quem foi Big Jack, qual foi a sua história e qual era a raça dele. Então, ó, já se apronta aí para poder escrever um comentário bem bacana dizendo o que você achou do conteúdo desse vídeo, beleza? Mas, meus queridos, antes de nós começarmos a entrar no conteúdo aqui da raça dos cavalos Clydesdale, vamos para a melhor parte do vídeo, a parte em que nós recebemos uma mensagem bíblica incrível, e a nossa mensagem está hoje no livro de Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 9, e diz o seguinte: Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Não tem nem o que comentar, não é, gente? Que versículo incrível, incrível. Chega, os olhos brilham. Vou até repetir. Pois ele falou, e tudo se fez. Através da palavra de Deus, tudo se fez. A partir da ordem de Deus, tudo passou a existir. Que possamos levar essa mensagem para a nossa vida. Possamos reconhecer que através da palavra de Deus, tudo pode acontecer, pois para Deus nada é impossível. Então entregue os seus planos para Deus, confia nele e o mais ele fará. Amém? O nome da raça de cavalos de hoje é Clydesdale. E os cavalos Clydesdale têm a sua origem lá na Escócia, ou o Reino da Escócia. O país da Escócia pode ser chamado de Escócia, né, no nosso português, ou em escocês, Scotland. Scotland, ou Escócia, faz parte da região da Grã-Bretanha, ou seja, sim, é parte do Reino Unido. A Escócia faz fronteiras com vários oceanos e regiões, e é importante lembrar, importante frisar essa informação, que a única fronteira terrestre que a Escócia faz é com a Inglaterra. Gente, esse país que é cheio de história, tem mais de 70 mil quilômetros quadrados, mais de 700 ilhas em todo o país e mais de 25 mil lagos. É muito grande. Muitos pontos turísticos e lugares para se escutar histórias incríveis. Além disso, a costa do país ocupa uma extensão de mais de 10 mil quilômetros. Gente, é uma costa imensa. E para a gente não deixar passar em branco, porque é importante nós falarmos aqui no vídeo, a capital da Escócia é Edimburgo. Se você não conhece muito da Escócia, assim como eu, porque quando eu comecei a estudar sobre essa raça, eu comecei a estudar um pouco mais também sobre o país, eu vou deixar para vocês algumas fotos rolando aqui para que você possa se familiarizar, porque depois dessas fotos, nós vamos colocar um pouco de história nessa história. Estão prontos para saber um pouco mais sobre a história da Escócia e assim poder entender os cavalos Clydesdale? Vamos comigo então. Vamos voltar a algumas décadas atrás. Há muitas décadas atrás, o sul e o centro da Grã-Bretanha tinha sido invadido pelos romanos, ou seja, pelo Império Romano. Parte dessas terras que foram invadidas naquela época equivalem hoje aos territórios da Inglaterra e do país de Gales. A questão é que a região norte, aonde a Escócia fica, tinha sido invadida pelos escotos, ou seja, os invasores celtas. E eles invadiram essa região ali, lá por volta de meados do século XVI, e quando fizeram essa invasão, criaram lá o Reino de Dowry, ou o Reino de Dowry. Não sei como é que se pronuncia, a questão é que eles invadiram a região norte. Meus queridos, com essa invasão dos escotos, ou seja, dos invasores celtas ali na região norte, a criação do reino de Dowry, aquela região ficou conhecido como Caledônia. A tradição conta que o rei Kenneth I virou o rei dos Pictos e dos escotos e então criou o Reino da Escócia. Isso lá em 843. Bom, isso é segundo a tradição. Mas os negócios não acabaram por aí, meus queridos, porque a Escócia foi um palco de muita invasão, guerra, luta, batalha. Sim, por quê? Depois que os invasores celtas, que eram os escotos, invadiram
ali aquela região norte, criaram o reino de Dowry, depois, lá em 843, segundo a tradição, virou o reino da Escócia. Depois de algumas outras águas rolarem, os anglos invadiram a Caledônia. E não só a Caledônia, eles invadiram a Caledônia, invadiram outras regiões e fizeram com que essas terras que eles tomaram fossem parte do reino de Nortúmbria. E depois disso, mais água rolou ainda. Sem contar que houve a guerra entre os ingleses e os escoceses. Por quê? A Inglaterra queria soberania sobre a Escócia, mas a Escócia queria independência. E a Escócia conseguiu sua independência em 1328, quando os ingleses aceitaram o Tratado de Northampton. Quando os ingleses aceitaram o Tratado de Northampton. E esse tratado garantia a independência à Escócia. E, gente, de lá, daquela época pra cá, com certeza, aconteceu muitas e muitas outras coisas, muitos episódios históricos que dariam vários e vários vídeos longos só para contar tudo isso e ainda assim faltaria informações. Mas o que acontece, gente, é que a Escócia é um país que tem muitos pontos turísticos, é um país incrível, um país cheio de riqueza cultural, tem muitos castelos, lagos, campos, pessoas incríveis e também tem cavalos. E agora nós vamos falar sobre os cavalos Clydesdale, como que eles estão inseridos em toda essa questão da história da Escócia. Segundo o site VetSmart, a raça de cavalos Clydesdale começou a ser criada ali perto de um dos enormes rios da Escócia, chamada de Rio Clydes. E o Rio Clydes, olha, Clydesdale, né? O Rio Clydes fica localizado na cidade de Glasgow. Bom, a raça se iniciou ali e depois foi se espalhando ao redor do mundo, inclusive até na Inglaterra. Segundo o site VetSmart, a raça dos cavalos Clydesdale se originou através de uma mistura de raças, de cavalo Shirri e de algumas éguas da região do Rio Clydes. Outra informação importante é que o site VetSmart, eu tô citando ele, tá, gente? Que é porque é importante citar ali a fonte de referência, tá bom? Bom, o site VetSmart diz que a raça Clydesdale, a nomenclatura, o nome dessa raça, significa o Vale dos Clydes. E como eu gosto de pesquisar, eu fui lá pesquisar se era realmente isso. E se nós separarmos a palavra Clydesdale em Clydes e Dale, e você pesquisar essa palavrinha aqui, Dale, eu acho que estou falando certo, significa vale. E Clydes é referência ao nome do rio. Então, sinceramente, tem uma lógica nós dizermos que sim, é o Vale dos Clydes. Mas eu não fiquei satisfeita com isso, eu queria saber o que significava Clydes. E embora eu fiz muitas pesquisas pela internet aí, eu não encontrei uma resposta satisfatória do real significado de Clydes. Então, por enquanto, ficamos apenas com esse significado, o Vale dos Clydes, ok? Ou a raça Clydesdale. Então, realmente pode ser que, quando essa raça começou a se originar ali perto do rio, né, começaram a fazer a criação e reprodução da raça, em referência ao rio, ao local onde a raça estava sendo criada, pegou o nome de Clydesdale, Vale dos Clydes, ok? Mas se você tem mais informação a respeito da nomenclatura da raça Clydesdale, e forem informações concretas, coloca aí nos comentários que eu vou gostar de saber. A Sociedade dos Cavalos Clydesdale, ou em inglês, Clydesdale Horse Society, foi criada na Inglaterra e foi oficializada e formalizada em 1877. E se você quer saber mais sobre essa sociedade da raça dos cavalos Clydesdale, tem o site oficial da raça, onde você pode estar entrando lá, pesquisando, aprendendo mais, vendo fotos, tem muito conteúdo muito interessante lá nesse site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vale a pena você dar uma olhada. Lembrando que o site está todo em inglês, então se você fala inglês, se você está aprendendo, já é bom aí para você estar treinando o seu reading, ok? Mas se você não fala inglês, tem a opção de traduzir a página, e então não perca, tá bom? Dá uma olhadinha lá que você vai gostar bastante. E aproveitando que tinha o site oficial da raça dos cavalos Clydesdale, eu trouxe alguns conteúdos que estão lá no site, tá bom? E que eu vou mostrar para vocês agora, ó, informações quentinhas, saída do forno. Segundo a associação, a raça de cavalos Clydesdale começou a ser criada na região de Lanarkshire, ou seja,
ou é Lanarkshire? Não sei, gente, certinho como pronuncia, tá? Mas essa é a palavra aqui, Lanarkshire, eu vou falar assim. Bom, é interessante porque ela diz que começou a ser criada em Lanarkshire, só que antes esse lugar era chamado de Clydesdale, ou seja, o Vale dos Clydes. E a raça já estava ali no seu desenvolvimento lá em meados do século XVIII, já estavam formando cavalos corpudos, cavalos cheios de músculos, parecidos com os Clydesdale que nós temos hoje em dia. O site traz que no auge da criação dos cavalos Clydesdale tinha mais de 100.000 exemplares da raça. Ok, esses mais de 100.000, ao todo acho que foram 140.000 exemplares da raça, eram só aqueles que tinham sido contados nas fazendas, fora aqueles outros Clydesdale que estavam ali espalhados em outras regiões. Meus queridos, mas agora eu vou trazer uma informação que vocês acho que já estão um pouquinho cansados de saber. A guerra veio. Primeira Guerra Mundial, que durou aí de 1914 até 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos cavalos Clydesdale foram levados para servir na guerra. Então, sim, os cavalos Clydesdale também foram cavalos de guerra, assim como os lusitanos, assim como os frisians e assim como muitas outras raças de cavalo. Só que tempos depois, lá em meados da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 até 1945, os cavalos Clydesdale ficaram ali um pouco de escanteio. Por quê? Os cavalos Clydesdale eram muito utilizados na fazenda, ali no trabalho, na produção. Só que com a Segunda Guerra Mundial era necessário aumentar a produção de uma forma muito grande. Então os cavalos Clydesdale foram substituídos pelos maquinários agrícolas. E de lá para cá, o número dos cavalos Clydesdale só foi diminuindo. E diminuiu de tal forma que em 1975, o Rattle Breed Survival Trust informou que a raça de cavalo Clydesdale estava em uma situação crítica e preocupante. Se você quer saber mais sobre a raça, quer ver mais informações, mais imagens e vídeos, eu recomendo você a entrar lá no site oficial da associação e procurar pelo filme O Bom Servo, de 1958. É um filme bem curtinho, tem apenas 18 minutos, a cinematografia é antiga e o filme é totalmente em inglês. Eu não identifiquei legendas em português, mas se você tiver a oportunidade de assistir o filme, mesmo sendo em inglês, assista porque eu tenho certeza que vai aumentar o seu conteúdo e o seu conhecimento sobre a raça. O filme basicamente é uma homenagem à raça dos cavalos Clydesdale que se dedicaram a servir tantos anos nas fazendas da Escócia. Agora, saindo um pouco da história, vamos falar de algumas características físicas e morfológicas dos cavalos Clydesdale. Primeiro, os cavalos Clydesdale são cavalos bem altos, cheios de músculo e com muita força. São cavalos de tração e podem até ser confundidos com os Shire. São cavalos que têm um corpo bem firme e compacto, mas têm uma força muito grande. E são cavalos altos, sim. Os cavalos Clydesdale podem pesar mais de 900 quilos e ter a altura de cernelha de mais de 1,80 metros. Gente, tem cavalos Clydesdale que podem pesar quase 1 tonelada e ter aí uma cernelha de mais de 1,80. É muito alto e muito pesado e tem muita força. Mas sem contar que são cavalos lindos, que têm olhos grandes. O chanfro do cavalo Clydesdale é muito interessante porque é um chanfro bem alongado e eu acredito que também isso é uma característica bem firme da raça. Alguns cavalos Clydesdale não apresentam crina e rabo tão exuberantes, mas eu também acredito que isso tem a ver com o criador, né, o dono ali do animal, que uns deixam crescer mais a crina, outros deixam crescer menos a crina, mas é muito interessante nós analisarmos a parte morfológica ali, física do cavalo. Percebam que ele tem um pescoço bem alongado, a garupa, o dorso, e é realmente um cavalo cheio de músculos, com bastante força. Assim, e frisando essa informação, no site Tecnologia no Campo, traz que os cavalos Clydesdale podem pesar mais de 900 quilos e ter uma altura de cernelha de mais de 1,80. E também, segundo o site Tecnologia no Campo, mesmo que sejam cavalos tão grandes e fortes e exuberantes, eles são animais muito dóceis e confiantes. Agora imagina, um cavalo de um tamanho enorme, sendo dócil e fofinho para poder abraçar ele. Mas imagina montar num cavalo Clydesdale. Deve ser uma experiência muito incrível, não é? Mas, gente, falando sério aqui, como que deve ser para alimentar um cavalo desse tamanho com esse peso? Quanto será que ele come, que ele bebe?
Mas agora eu vou revelar para vocês quem foi o Big Jack. Experts, o Big Jack era um cavalo encantador e muito alto, sério, muito alto mesmo, eu não estou brincando. Ele era tão alto que em 2010 o Guinness Book, ou seja, o livro dos records, registrou ele sendo o cavalo mais alto do mundo vivo. Sim, gente, o Big Jack era um cavalo muito alto. Ele chegava a medir mais de 2 metros de altura, só contando, gente, da cernelha dele. Agora imagina se fosse contar do topo da cabeça do Big Jack até a pata dele. Deveria ser muito mais alto ainda. E imagina ainda mais se esse cavalo empinasse, a qual altura ele chegaria. Porque não estamos falando só que ele era alto, mas ele era forte, era um cavalo pesado, certo? Era muitos músculos ali. E eu quero revelar para vocês, o Big Jack, o grande Jack, ele não era da raça dos cavalos Clydesdale. O Big Jack era um belga. O Big Jack era um cavalo belga. Sim, ele pesava mais de 1 tonelada e a altura da cernelha dele era mais de 2 metros. Era um cavalo encantador. Big Jack tinha nascido em Nebraska e morava com a sua família numa fazenda lá em Pony8. Big Jack chegou a ter a idade de 20 anos. 20 anos com mais de 2 metros de cernelha, pesando mais de 1 tonelada e com muito amor e muita doçura. Pessoal, eu acho que vocês devem ter percebido que eu me referi ao Big Jack como era, porque, infelizmente, o Big Jack faleceu, tá bom? Sim, o grande Jack, o cavalo mais alto que foi registrado vivo, um belga lindo, infelizmente, não está mais aqui nesse mundo, ele faleceu, tá bom? Foi uma situação bem difícil para a família, e também para os admiradores, para as pessoas ali que conheciam o Big Jack, tanto que a família não quis revelar ao certo quando foi que ocorreu o falecimento do Big Jack. Mas o fato é que, infelizmente, esse episódio foi muito triste, mas o Big Jack deixou uma história aí para ser contada. E eu vou finalizar o vídeo de hoje com uma frase, na verdade não uma frase, mas foi uma argumentação que o dono do Big Jack deixou e que está registrada lá no site do G1. O dono do Big Jack, Jerry Gilbert, deixou a seguinte afirmação. Depoimento de Jerry Gilbert. Está muito tranquilo, disse Jerry Gilbert. Os outros cavalos sabem. Acho que eles têm os seus próprios momentos de luto, porque Jack era o centro das atenções por aqui. Existe um grande vazio. Parece que ele ainda está aqui, mas não está. Realmente, para quem já teve seus cavalos aí na sua vida, sabe que toda vez que nós perdemos algum deles, seja por qualquer motivo, é um motivo muito triste. Então vamos deixar os nossos pêsames aí para o grande Jack e para sua família. Bom, meus queridos experts, eu vou ficando por aqui. Que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Então não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí, o seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo e não esquece de ir lá conferir também o canal da minha irmã, que vou deixar aí o link do canal dela também para vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? E beijo, beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus!